Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do Grupo de Trabalho da PASC, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Como sabem, a PASC promove semanalmente sessões online, devidamente enquadradas nos seus três grupos de trabalho. Para além deste grupo de trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins. Temos o grupo de trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território, e temos também o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Naturalmente, os debates ocorrem consoante a temática de cada um destes grupos. Hoje temos connosco o Renato Daniel, presidente da Associação Académica de Coimbra, que nos vai falar sobre um assunto que é muito relevante, que aliás já foi objeto também de um debate, que é o problema da habitação, mas neste caso mais centradamente e particularmente e focadamente sobre o problema da habitação na comunidade estudantil. E obviamente vamos falar desse problema em Coimbra, mas eu diria que depois o debate poderá e deverá naturalmente estender-se a todo o território nacional, nomeadamente a Lisboa e ao Porto, não é? Porque sabemos que este não é apenas um problema de Coimbra, o problema da habitação é um problema transversal, cada vez mais transversal, aliás, não é apenas um problema português, tem havido até recentemente manifestações, ainda este fim de semana em Espanha. Enfim, a pressão turística tem elevado as rendas, e isso tem tido, de facto, consequências a nível do arrendamento, da compra de casa. Isso também se reflete, por razões óbvias, na comunidade estudantil, até de forma particularmente gravosa. E agradecemos, portanto, muito ao Renato Daniel para estar aqui conosco. E vou então dar a palavra ao Carlos Magalhães e ao Rui Martins, que irão conduzir o debate, e imediatamente ao Carlos Magalhães, que irá apresentar devidamente o nosso convidado. Carlos? Então, muito boa noite. Aproveito para cumprimentar todos os presentes nesta conversa online. O Renato Daniel, eu tenho aqui uma breve nota curricular, não é muito extensa, pois se o Sr. Renato quiser acrescentar qualquer coisa que lhe pareça relevante, esteja à vontade para o fazer. Portanto, o Renato Daniel é natural da Lausanne, é licenciado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Em 2022 concluiu o mestrado em Economia pela Faculdade de Economia da mesma universidade e atualmente, ainda na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, realiza a especialização em Gestão e Economia da Saúde. No que diz respeito à vida associativa, Renato Daniel foi presidente do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Associação Académica de Coimbra e atualmente é o presidente da Associação Académica de Coimbra. Penso que o mandato terminará no final do ano, se não estou em erro. Pronto, seja bem-vindo, Daniel. O tema, como o outro Renato, não é, já explicitou, é o problema da habitação no seio da comunidade estudantil, e vamos dar-lhe a palavra. O Renato, aproveito para dizer que também participou de uma iniciativa de uma associação da PASC, precisamente o MCD, Movimento de Cidadania Democrática, em Coimbra, não há muito tempo, em que julgo que também participou o professor Gentil Martins. Foi um fórum sobre a saúde. Eu penso que o professor Gentil Martins também participou, e o Renato, nessa conferência, trouxe um problema também importante, que é o da saúde mental no seio dos estudantes universitários. Penso que foi isso. Lembra-se, Renato? Sim, Recorda-se? sim, exatamente. Pronto. Sim, Mas sim. como o tema hoje é diferente, é o da habitação, vamos então dar-lhe a palavra. Esteja à vontade. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Naturalmente agradecer o convite endereçado para falar de um tópico que não só é muito querido e muito caro também, nos dois sentidos da palavra, para os estudantes, mas de facto nós contactamos diariamente com essa realidade. Eu penso que a introdução que foi feita é muito importante, que é a questão do problema da habitação. Não é apenas em Portugal que se sucede, é um problema que afeta todos os países da Europa. Eu, para contextualizar um bocadinho dos desafios dos estudantes universitários,
e a focar aqui só uma breve introdução num relatório que foi divulgado pela DGES muito recentemente, chamado Eurostudent 8, e que tem alguns dados que a mim me parecem muito importantes para percebermos o estado do ensino superior em Portugal, por analogia à Europa. E de facto, quando falamos também nesta comparação europeia, acho que há algo muito positivo que nós temos de salientar, e isto tem que ver naturalmente com o sentimento de pertença à comunidade europeia. E neste momento estamos a falar, segundo dados do relatório, de 1 em cada 4 estudantes já fazem um programa de mobilidade à semelhança do programa Erasmus, ou seja, cada vez há mais vontade dos estudantes poderem fazer vários tipos de troca de experiências, trocas de cultura, trocas de conhecimentos com outros Estados-membros da União Europeia, o que eu acho que é um ponto muito positivo no ensino superior e que de facto também reflete um bocadinho dos desafios cada vez mais globais que temos na nossa União Europeia. Outro dado que me parece muito importante, porque acho que nem tudo o que fazemos em Portugal em matérias de política pública de educação são erradas, é o facto de quase 89%, 90% dos estudantes conseguem fazer uma transição do ensino secundário para o ensino superior em menos de 2 anos. Ou seja, os mecanismos de acesso ao ensino superior em Portugal não funcionam de uma forma errada. Aquilo que de facto funciona de uma forma errada é a forma como olhamos para o mercado da habitação em Portugal. E aí sim, se formos olhar para os relatórios do ano letivo 2022-2023, no ano 2022, este mesmo relatório de comparação com os dados da União Europeia colocam Portugal com uma despesa média na habitação de perto de 299 euros, quase 300 euros por mês. Hoje, se formos fazer esta analogia, estamos a falar de um valor a rondar os 390, 400 euros. Ou seja, estamos a falar de um aumento de quase 23, 24, 25% em cerca de 2 anos letivos subsequentes. Isto deve-nos colocar aqui a pensar sobre a forma não só como olhamos para o mercado imobiliário em Portugal, mas principalmente sobre os custos e as despesas que os estudantes têm neste momento no ensino superior. Este mesmo relatório fez um estudo de, em média, quanto é que um estudante no ensino superior custava hoje em dia aos seus familiares para frequentar o ensino superior, e de facto nós estamos a falar de um custo, segundo os dados do Eurostudent 8, de cerca de 900 euros mês. 900 euros mês para muitas famílias é superior ao ordenado mínimo do agregado familiar que têm. Ou seja, nós temos aqui alguns desafios que temos de perceber como é que os podemos contornar, como é que os devemos encarar, mas grande parte desta fatia, desta despesa dos 900 euros, adivinha grande parte dela do mercado da habitação estudantil, que é de facto muito, muito caro. E no mercado da habitação estudantil há outros problemas aliados, que eu também vou já falar de seguida, mas há um outro anterior que eu gostava de referir, que tem que ver com o valor do preço médio por quarto, por exemplo, em Coimbra. Em Coimbra nós estamos a falar de um preço médio por cama, segundo os dados para o Observatório para o Alojamento Estudantil, de cerca de 270 euros por mês. Isto tem um problema, é que muitas das vezes o Estado faz as contas tendo em conta aquilo que está na lei, ou aquilo que é, digamos, que é declarado ao fisco e aquilo que é, digamos que público em matérias de documentação para fazer estes cálculos. A verdade é que o preço médio por cama em Coimbra não é, nem de perto nem de longe, atualmente os 270 euros que são dados no relatório do Observatório para o Alojamento Estudantil. É bastante superior. O problema é que muitos destes quartos, muitas destas camas são adjudicadas aos estudantes, são dadas de uma forma não ilegal, mas quase ilegal. Muitas das vezes são feitas com contratos precários, ou muitas dessas camas são dadas sem passarem recibos, ou ainda para além de tudo isto, o que se sucede é que a oferta é muito precária, então os próprios senhorios não dão as salvaguardas aos estudantes de que efetivamente estão num quarto com condições dignas, e isto obriga naturalmente a que o Estado tenha de atuar. Há um problema muito grande aliado à forma como o Estado está a atuar na habitação. Erros naturalmente de vários anos, mas que agora com esta nova política que o atual governo começou a executar, está a criar um efeito bola de neve absolutamente pornográfico nos preços da habitação. O que sucedeu é que saiu um pacote de medidas que permitiu atribuir um complemento de 50% a estudantes não bolseiros, ou seja, que estivessem com um rendimento agregado familiar entre 23 e 28 IAs. O que é que isto acontece? A partir do momento em que esta medida foi posta em vigor, o preço médio, por exemplo, do quarto e da cama em Coimbra estava a 270 euros. Ora, o complemento para a cidade de Coimbra, este complemento aos estudantes não bolseiros, é de 305 euros. Ou seja, neste momento nós temos um preço médio a 270 e um complemento a 305. Ou seja, na perspectiva do senhorio, não vão praticar o preço mais baixo se o complemento vai até o preço mais alto. O que é que se sucede? O preço do mercado imobiliário
subiu para os 305, e neste momento nós podemos falar com toda a segurança de que não há casas a 300, não há camas em Coimbra a 305 euros. Os preços subiram ainda mais, porque por outro lado é possível que caso haja depois algum tipo de apoio da universidade para este alojamento, o que sucede é que aos 305 pode ainda acrescentar-se aquilo que é o apoio social que o Estado já dá por si só, ou seja, estamos a falar aqui de um valor de mais cerca de 80 euros, isto faz com que o preço esteja a bater quase nos 400 euros cama, ou seja, esta é a realidade da habitação em Coimbra, é a realidade por inerência da habitação em Portugal e é também a realidade naturalmente da habitação, creio eu, na Europa, porque eu acredito que, e há especialistas que defendem esta visão, que os apoios sociais devem ser dados, mas devem ser acompanhados de uma supervisão, de uma monitorização e de uma fiscalização, porque muitas das vezes, ao disparar os apoios sociais, o mercado responde de forma inversa, e em vez de estarmos a praticar o bem, com todas as boas vontades, estamos a praticar algo errado. E de facto, este governo também fez uma coisa que eu creio que é muito positiva, nem tudo que é a atuação dos nossos dirigentes políticos é errada, muito pelo contrário, fez algo muito positivo, que é um estudo sobre o impacto e sobre o nosso sistema de ação social escolar. Como é que o sistema de ação social escolar está a desenvolver-se, o que é necessário alterar, o que é que se pode ou não fazer para resolver alguns dos problemas que hoje em dia os estudantes sentem, e eu creio que essa é uma medida muito positiva. Por outro lado, creio que neste momento há que cumprir com uma promessa que já foi feita por anteriores governos e que ainda está para ser cumprida, que é a execução das 18 mil camas através do PNAES até 2026. Se formos ver o portal de transparência do PNAES, nós podemos ficar se calhar um bocadinho assombrados com a realidade, porque de facto estamos muito longe ainda de conseguir cumprir com esse objetivo. Mas eu acredito que caso haja um aumento do lado da oferta, creio que a procura, mesmo que aumente, que não irá, digamos que descompensar aquilo que é o aumento dos preços e, portanto, eu acredito que se nós conseguirmos cumprir com o PNAES, se conseguirmos ter as 18 mil camas prontas até 2026, se nós conseguirmos aumentar a oferta do parque público de habitação português, ainda que saibamos que esta é uma medida que demora até termos os seus resultados práticos, porque a construção de edifícios é demorada, eu acredito que nós possamos começar a verificar uma queda e uma redução nos preços do mercado imobiliário, principalmente no mercado estudantil. Até lá, creio que os estudantes vão ter aqui um período de tempo difícil. Eu acredito que as coisas, antes de melhorarem, ainda vão piorar, e, portanto, será sem sombra de dúvida um período de grande sufoco fiscal e de grande sufoco financeiro para muitas das famílias, principalmente aquelas que têm estudantes no ensino superior e que têm rendimentos de agregados familiares reduzidos. E, portanto, no que diz respeito à habitação, eu creio que esta é a triagem completa daquilo que nós estamos a vivenciar hoje em dia enquanto estudantes. Creio que há muita coisa que se pode fazer, mas que inevitavelmente tem sempre de passar pelo reforço do parque público habitacional. Nós estamos a falar de Portugal sendo um dos países da Europa com menor habitação pública, estamos a falar de cerca de 2%, e portanto este número tem obrigatoriamente de se inverter, tem de se construir casas, tem de se construir habitação pública, porque ambos os problemas estão a par e passo, não podemos falar de dificuldades da habitação estudantil se não falarmos do mercado imobiliário na globalidade, um está aliado ao outro, e portanto precisamos mesmo de fazer um investimento forte e um investimento sério nessas matérias. E portanto, eu, como disse há bocado, creio que as coisas ainda vão piorar antes de melhorarem, mas eu sou um positivista por natureza e acredito que muito brevemente, também com a atuação da tutela, do governo e de várias, até mesmo da própria Comissão Europeia, que já identificou esta questão como um grande problema, eu acredito que hajam soluções para este problema. Temos também o dinheiro que provém do PRR, portanto há que executá-lo com dignamente e conseguir resolver o problema da habitação, não só estudantil, mas creio eu que para todos os jovens que pensem em emancipar-se no curto e médio prazo, porque de facto o relatório que eu inicialmente falei mostrava que cerca de 50% dos estudantes que estão no ensino superior moram com os pais, e destes 50%, um em cada seis tem mais de 30 anos, ou seja, vemos uma tendência cada vez mais assustadora e cada vez maior dos estudantes saírem cada vez mais tarde da casa dos seus pais e emanciparem-se cada vez mais tarde. E, portanto, nós temos de criar condições no mercado imobiliário para que estes jovens se emancipem, para que estes jovens possam ir para o ensino superior sem terem de pensar se estão a pagar 400, 500, se formos para Lisboa, se calhar 700 euros por cama, e, portanto, essa solução tem de passar naturalmente por um investimento na oferta, construindo cada vez mais camas e aumentando o parque público habitacional português. Muito obrigado, Renato, pela sua excelente exposição do problema da habitação, não só a nível estudantil,
mas também a nível da população em geral. Noto só, sublinho só uma coisa que disse e penso que acertadamente. Os apoios sociais muitas vezes têm um efeito contrário ao que supostamente iriam cumprir. E estou-me a lembrar, por exemplo, o imposto de selo, que os jovens até 35 anos foram dispensados de pagar na compra de habitação, conduziu a uma subida de preços do parque habitacional na ordem da mesma porcentagem. Portanto, não se ganhou nada com isso, mas também, lá está, é o problema da mentalidade dos portugueses e dos proprietários e da população em geral, que andam sempre, não é, a aproveitar-se destas situações para incrementar os seus lucros imediatos. Mas eu, antes de lhe fazer uma pergunta que tinha aqui para si, iria passar a palavra ao Rui Martins. Penso que ele também coordena comigo este grupo de trabalho. Penso que ele terá uma questão para lhe colocar. E depois, claro, o convite é extensivo a todos os presentes, naturalmente. Boa noite. Sim, tenho três questões. Primeira questão. Falando com jovens, por causa de ter colegas no meu emprego, eu percebi-me que a maior parte deles viviam de facto em casas arrendadas, alguns eram estudantes trabalhadores, outros, que partilhavam casas com outros colegas, para ser um padrão também, e sobretudo que praticamente todos tinham contratos informais, ou seja, eram contratos ilegais que não eram declarados às finanças. E essa é a primeira pergunta. Qual é que é a escala que vocês têm, no vosso conhecimento direto da situação, da percentagem de contratos ilegais com senhorios? Essa é a primeira. Depois uma subpergunta. E se houvesse vá lá, eu queria dizer a palavra perseguição, mas se as finanças fossem atrás dessa situação, isto não iria racionalizar e normalizar a situação? É a primeira pergunta. A segunda, alojamento local. Eu, por acaso, terminei este fim de semana um estudo que eu fiz, uma comparação dos meses de outubro em Lisboa, de 2023, com o mês de outubro de 2024, com a quantidade de alojamento local que havia em Lisboa. Ou seja, ainda era antes destas reversões todas que foram feitas do alojamento local. E eu registrei uma redução da oferta de alojamento local de 9,5%. Foram casas que foram, pelo que eu pude perceber noutros cálculos, noutras métricas, para o mercado, sobretudo do arrendamento. Da compra e venda, nem tanto. Pergunta é, qual é que é a vossa percepção da ligação entre o alojamento local, que se faz muito em quartos, e a ligação que há dos quartos que saem do alojamento local, vão para o alojamento estudantil e vice-versa? Qual é que é a ligação? É a segunda questão. Por fim, a terceira é mais uma observação, mas também é mais também uma pergunta. Onde eu moro, estão a ser construídas, já está quase finalizada, uma grande residência universitária no Fundo das Olais, de 400 quartos, salvo erro. Foi inaugurada uma outra privada a preços muito altos, também tipo 200, 300 euros por cada quarto, aqui ao pé da rua Oliveira Martins, portanto, uma segunda. Será construído um grande prédio para 600 e de 700, numa rua também perto de Cadoreiro também. E há também plano para uma outra, que agora não me recordo onde é que é. Ou seja, há uma série de residências universitárias, já sei, a da Manuel da Maia, que é do Estado, e quem vai operar é o técnico. Essa já está a funcionamento, então está quase totalmente a funcionamento. Ou seja, há uma série de ofertas que estão agora a surgir de alojamento local, perdão, de alojamento para estudantes aqui nesta freguesia. E eu falo só aqui, talvez de 2.000 camas. Ou seja, isto tem que ter um impacto na oferta, nos preços. Vocês também sentem isto, ou seja, que estão começando a entrar no mercado ofertas financiadas pelo Estado e pelo PRR decididas há 1 ou 2 anos atrás? São as três. Portanto, recapitulando, contratos ilegais. Segunda, impacto OL. Terceira, impacto da construção de residências universitárias do Estado. Sim, bom, são excelentes perguntas, Rui, muito obrigado. Eu acho que temos aqui algumas coisinhas que podemos ver. E acho que uma das perguntas que me fez, pode levantar e suscitar uma outra questão, que podemos naturalmente tocar muito ao de leve, mas que creio que é muito responsável
pelo que diz respeito aos contratos ilegais. Se me perguntar a percentagem, eu acredito que na realidade de Coimbra a percentagem de contratos ilícitos com o alojamento estudantil é superior àqueles que têm os contratos legais, até porque da perspectiva do senhorio muitas das vezes não lhes compensam por aquilo que perdem em impostos em fazerem um contrato 100% legal. E neste momento, como eu referi anteriormente, com a medida que está em vigor do atual governo de 50% de complemento ao alojamento para estudantes não bolseiros, aquilo que nós temos é muito simples, é o Estado está a financiar diretamente os senhorios através do complemento. Isto é muito claro e é isto que funciona neste momento com o alojamento estudantil, com o complemento ao alojamento. Portanto, o que eu acredito é que neste momento, em Coimbra, a realidade é que os contratos ilegais se sobrepõem àquilo que são os contratos legais e formais para com o alojamento estudantil. E relativamente à fiscalização das... Sim, força, Rui. Mas uma pergunta. Mas, portanto, isso é um financiamento que é recebido pelos estudantes que é pago pelo Estado para pagarem o quarto, é assim? Exatamente, e por inerência, o Mas Estado paga a bolsa ao estudante e o estudante automaticamente canaliza para o senhorio que lhe financia o Estado. Neste caso, 50% do não têm complemento, não que. 100%. Vocês não têm que mostrar o contrato com o senhorio? Sim, sim, sim. O que acontece muitas das vezes Mas é que passam o contrato é ilegal? sim, porque fazem uma coisa muito simples, que é, se for necessário, faz o contrato até ao teto máximo do apoio social e a outra percentagem não vem contratualizada, mas é Ah, obrigada a ser dada. Ou seja, já muitas das percebi. vezes o contrato que é apresentado ao Estado não é o contrato que realmente está em vigor. É sim uma Isso, forma do estudante ter o isso é mesmo. complemento e não se ver Isso é desprovido crime. de... Isso é Pois. crime. Qualquer figura. Mas posso Isso é dizer crime. com toda a certeza que acontece. Posso lhe dizer, posso lhe garantir que sim. Não, sim, sim. E Acredito. isso vai ao caminho da, Nesse da caso, segunda assim. pergunta que me fez. Desculpe, não consegui ouvir. Neste caso, assim, de arrendamento. Portanto, é normal que aconteça também nesse domínio. Agora não soube agora, bem. Mas é mau, claro. Claro, eu posso lhe dar um outro exemplo que também pode também ajudar a perceber a realidade do alojamento estudantil. Muitas das vezes, por exemplo, na altura da assinatura de um contrato, há muitos estudantes que são forçados a adiantar 4, 5, 6 rendas se for necessário, ou seja, só para conseguir arrendar a casa, o que podem obrigar é que, por exemplo, um estudante que pague 500 euros de renda por mês, imaginemos, pode haver um contrato que o obriga a adiantar de antemão 2.000 euros de renda. Eu pergunto-me se há famílias que, para colocarem, por exemplo, dois estudantes ou até mesmo um estudante no ensino superior, se têm logo 2 ou 4 mil euros para colocar ao dispor do senhorio para conseguir que o seu filho possa ter a entrada num quarto ou numa cama para frequentar o ensino superior. Portanto, esta também é de facto uma realidade que acontece paralelamente à dos contratos ilegais e que naturalmente colocam muitos obstáculos à entrada na habitação de qualquer estudante. Eu acrescentava só uma outra coisa relativamente ao que disse, Rui, e pareceu-me muito acertado, que era relativamente ao papel das finanças e à da fiscalização. E isso eu creio que vem ter uma outra discussão, que é, eu respondo à pergunta que me fez com uma outra pergunta, que é quantas das vezes nós sentimos que temos tantos órgãos fiscalizadores em Portugal, mas acho que isto acontece também fora do nosso país, e que depois a verdadeira função de fiscalização acaba por não ser executada. Isto também acontece naturalmente no mercado imobiliário, acontece em muitas outras questões, acontece na justiça. A justiça portuguesa é muito morosa e muitas das vezes não dá resposta aos serviços como deveria, muitas das vezes por falta de fiscalização e de uma atuação a montante, muitas das vezes espera-se que os problemas aconteçam e só depois é que se atua, e esta atitude preventiva e fiscalizadora muitas das vezes falha, e eu creio que isso também é um dos problemas pelos quais há muita fuga ao fisco no mercado de habitação, principalmente no mercado de habitação estudantil. E, portanto, essa seria se calhar a opinião que eu lhe conseguiria dar em relação a essa questão em particular. Quanto ao alojamento local, eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Essa questão da redução dos 9,5% era em que zona do país? Rui, O eu Rui acho que o ficou Rui sem, teve, o Peço Rui ficou teve Rui sem aqui foi contato, abaixo. ele está parado. Não está um é? problema na ligação. Foi, caiu. Aliás, A inclusivamente ligação caiu. fica Mas, a mas questão. está a reentrar, está a reentrar. Eu vou desligar a câmera que eu estou com pouca rede aqui. Muito bem. Ouviste a Consegue-me pergunta? ouvir, Rui? Ouviste a pergunta? Não sei se ouviste. O Eh, Renato Não, perguntou os dados que referiste sobre o alojamento local eram sobre Lisboa ou eram sobre o. sim, o que eu estou a fazer é uma comparação com os dados de Lisboa. Foi uma extração que eu fiz dos dados abertos do Renal
em outubro, há um ano, e fez outra vez. Isto é material para um artigo que vai ser, em princípio, num jornal online para a semana. Mas eu acredito que isto não seja muito diferente do que se passa no Porto e em Coimbra, porque acho que o fenómeno é transversal, porque isto tem a ver com o impacto das medidas do mais habitação e com as regras das contenções das freguesias que já estavam saturadas. Isso agora, em princípio, irá tudo terminar, não é? Portanto, eu acho que para o ano farei outro levantamento, outra extração. E vamos ver qual é, que é o impacto das medidas que estão agora a entrar em vigor. Eu acho que não serão positivas, vão agravar ainda mais uma situação que já é gravíssima. No vosso caso, vão retirar mais casas ao alojamento estudantil para as desviar para o setor do alojamento local, que é mais lucrativo para os proprietários. Portanto, aí vamos ter problemas também. Era exatamente mais ou menos essa a leitura que eu também iria fazer da questão É que o me que todos fez. fazemos, menos o governo. Desculpe, não consegui ouvir. É o que todos fazemos, menos o governo, aparentemente, mas pronto, vamos ver o que é que o tempo dirá. Sim, e neste momento acho que vai ter um bocadinho a questão que me fez, é que neste momento o que sucede é que quem tem capacidade financeira para fazer a aquisição desses imóveis, muitas das vezes alojamento local, e falou-me da questão das residências privadas, são exatamente esses, é o setor privado, são grupos económicos com bastante força e com bastante poderio que fazem uma coisa muito simples, que é, muitas das vezes fazem a aquisição desses imóveis maiores, requalificam-nos, colocam aos dispor do mercado, muitas das vezes sob a forma de uma residência universitária, neste caso privada, e uma coisa que eu posso dizer com toda a segurança é que, por exemplo, em Coimbra nós temos cá uma residência universitária privada com preços a rondar os 700 euros por quarto e coisas assim nestes valores, entre muitas outras que existem não só em Coimbra, mas Lisboa, Porto e por aí fora. E uma coisa que posso lhe dizer é que essa residência está sempre cheia. Portanto, mesmo dentro das dificuldades que os estudantes passam, há também quem tem esta capacidade financeira de assegurar quartos para os estudantes. Posso também dar a nota de que 90% dessa comunidade que lá está, quase toda ela são de estudantes Erasmus e não de estudantes nacionais, o que faz uma grande diferença, porque esse imóvel que existe poderia estar perfeitamente requalificado pelo Estado para uma oferta para todos os estudantes e não apenas para estudantes de Erasmus, que naturalmente acabam por ter uma capacidade financeira superior à de um estudante que vive em Portugal, fruto dos baixos salários também se fazem sentir no nosso país. E, portanto, isto vai ter a terceira questão que me colocou, que era relativamente à oferta financiada pelo Estado. Não tenho dúvidas que é uma ajuda absolutamente excepcional. Há um dado muito importante que no relatório Eurostudent 8 também era referida, que é os estudantes que têm apoios sociais, que vivem em residências e que, por exemplo, são bolseiros, têm mais mérito escolar do que, às vezes, os estudantes que não têm acesso aos apoios sociais. E, portanto, isto também mostra que, claramente, o investimento na ação social é também positivo para os resultados académicos de qualquer estudante. Portanto, sim, nós sentimos esse impacto. Um aumento de 100 camas, por exemplo, na Universidade de Coimbra faz toda a diferença. Nós já somos das universidades em Portugal que têm o maior rácio de camas per estudante e, portanto, eu creio que cada vez que se faz um investimento no maior número de camas em residências universitárias, na sua requalificação, estamos a investir naturalmente nos estudantes e a Universidade de Coimbra, deixo isto mesmo muito claro, sem qualquer dúvida. Já visitei muitas instituições de ensino superior em Portugal e fora de Portugal e posso dizer que a Universidade de Coimbra, em matérias de ação social, é de longe, eu arrisco-me a dizer, uma das melhores universidades da Europa. Não digo do país, digo muito facilmente da Europa. Tem os serviços de ação social absolutamente excepcionais e que fazem um trabalho para o estudante absolutamente fantástico e que muitos deles é fruto também de uma inteligência estratégica que a Universidade de Coimbra tem no investimento no estudante e no investimento na ação social que sem ele, nós não tínhamos, por exemplo, um prato social em Coimbra a 2,40€. Não existe um valor de um prato social com pão, prato principal, sopa, sobremesa e água em nenhuma zona de Portugal, nem em nenhuma zona da Europa por 2,40€. Isto é um preço completamente acessível e que de facto faz a diferença na carteira e na vida dos estudantes. E, portanto, tentando responder a essas três questões, contratos ilegais e fiscalização, que se fiscalize mais, alojamento local que não se transforme em grande parte destes alojamentos em residências privadas e que sejam colocados e acreditadas pelo Estado, e a oferta financiada pelo Estado é absolutamente fundamental para a frequência e manutenção dos estudantes do ensino superior português. Muito obrigado, Renato. Não sei se os demais participantes nesta conversa online querem fazer uma questão, Muito colocar bem. uma questão Eu ao Renato. O próprio Renato Epifânio. tinha duas questões ao meu homónimo. Uma de âmbito mais local, outra de âmbito mais transnacional, diria.
Um âmbito mais local, o Renato Daniel falou, enfim, e pertinentemente, a propósito das perguntas colocadas, também colocadas muito justamente pelo Rui Martins, sobre os apoios do Estado. Mas a nível central, eu queria pôr a questão a nível local, ou seja, enfim, eu até conheço pessoalmente o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, mas isso agora não vem ao caso. Na perspectiva do Renato Daniel, a Câmara Municipal de Coimbra tem feito o que pode, poderia fazer mais, e o que é que poderia fazer mais? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver, enfim, e aqui apelo à minha paixão lusófona, digamos assim. Eu também sou, aliás, sou presidente da PASC, da direção da PASC, enquanto presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, e, portanto, uma entidade que promove o diálogo, a cooperação entre os países de língua oficial portuguesa. E, recentemente, essa qualidade, eu fui convidado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Coimbra a proferir uma conferência, foi este ano, o primeiro semestre deste ano. Fui muito bem recebido, foram buscar ao comboio, Coimbra B, e depois fizeram uma visita guiada à faculdade, enfim, que eu já conhecia, à Universidade de Coimbra, mas acentuaram algo que eu também já tinha a ideia, que, por exemplo, a presença de estudantes brasileiros na faculdade, na Universidade de Coimbra em geral, mas até em particular na Faculdade de Direito de Coimbra, é muito relevante. Eu penso que a percentagem que me deram era de cerca de 10%, não é de facto insignificante. E eu pergunto, há pouco o Renato Daniel falou de que os alunos Erasmus, enfim, mas aí são alunos de outros países europeus, enfim, pela proveniência, têm maiores condições para pagar esses preços exorbitantes que lhes pedem, nomeadamente em algumas residências. Eu pergunto se o Renato Daniel tem alguma percepção de como é que os alunos brasileiros, enfim, nós sabemos que há alunos brasileiros de famílias ricas, mas certamente não serão todos, como é que eles também sobrevivem enfim, nessa procura que todos precisam, que todos precisamos, no final do dia, de uma residência e de uma cama. São essas duas perguntas. Sim, eu se calhar não vou ser muito simpático na resposta à primeira pergunta, porque de facto eu acho muito grave o que se passa na cidade de Coimbra relativamente ao alojamento. Foi feito agora um estudo muito recentemente e há cerca de 3.000, mais de 3.000 imóveis que neste momento estão, não digo ao abandono, mas que totalmente inutilizados na cidade de Coimbra. Acho que é muito importante que se faça não só rapidamente um investimento nestes 3.000 imóveis, mas que não se deixe que o património continue a ficar ao abandono. Há um exemplo muito simples em Lisboa, não que este deva ser o caminho, muito pelo contrário, mas o que se fez em Lisboa, por exemplo, com a LX Factory, foi que se pegou numa zona da cidade que estava totalmente abandonada, deu-lhe outra vida, neste caso foi mais direcionada para o mercado da alimentação e para o mercado mais recreativo. Coimbra é uma cidade totalmente, para não dizer praticamente toda ela, é quase totalmente universitária. É necessário que se faça um investimento nestes imóveis que estão ao abandono, neste caso, ou para residências universitárias ou para espaços que possam servir os estudantes, porque de facto eu acho absolutamente perturbador como é que em 3.000 imóveis numa cidade há tanta dificuldade em que se requalifique, em que se ceda estes espaços e em que se haja edificação de novas residências. São vários os casos, várias situações que, por parte da universidade, por parte da tutela, foram procuradas algumas alternativas para utilizar estes espaços e muitas das vezes não foram conseguidas. Não aponto o dedo especificamente à presidência da Câmara, muito pelo contrário, acho que nós criamos muitas coisas que depois na prática não resultam. Nós temos CCDRs, nós temos CIMs e nós não temos uma articulação entre o Estado Central e estes órgãos com proximidade nos municípios que possam fazer uma coisa tão simples quanto identificar alojamentos que não estão a ser utilizados, qualificá-los e pô-los ao dispor das pessoas. Acho que isto é uma coisa que não consigo entender. Nós temos tantos órgãos em Portugal e não fazemos recurso adequado deles. E, portanto, acho que as CCDRs podiam ter um papel muito importante, e os próprios SIMs também, em articulação entre os municípios, entre as câmaras municipais e também entre a sociedade civil para perceber que alojamentos, que edifícios é que estão abandonados, que
podem ser requalificados num curto, médio espaço de tempo e que podem ser colocados à disposição das pessoas. Acho que esta é uma questão muito importante, não tem que ver com o Executivo em funções, não tem que ver com a Câmara de Coimbra, tem que ver com uma falta de diálogo entre todas as instituições, que é o que acontece normalmente em Portugal quando as coisas não resultam. E, portanto, relativamente à primeira pergunta, esta seria a resposta que eu lhe teria para dar. Quanto à comunidade brasileira em Coimbra, é uma comunidade que nos é muito querida, mas que de facto ocupa um peso muito substancial da Universidade de Coimbra. Nós estamos a falar em números de cerca de 4 mil estudantes no universo de mais de 25 mil, ou seja, é uma percentagem muito significativa dos estudantes da Universidade de Coimbra. Temos uma curiosidade muito importante sobre estes estudantes, é que o estudante internacional na Universidade de Coimbra paga 7 mil euros de propina. E, portanto, 7 mil euros de propina, um estudante para vir para cá pode ser muito rico, mas ou é mesmo muito abastado para conseguir ter uma vida confortável, ou naturalmente se está a fazer um investimento na sua formação académica em Portugal e abdicar 7 mil euros só em propina, naturalmente tem de fazer algumas contenções de custas. E neste caso em particular, o investimento nas residências universitárias é fundamental para garantir que os estudantes brasileiros possam e podem ter acesso à habitação também em Portugal. E neste caso também em Coimbra. Há uma outra comunidade que aqui sim, aqui é uma comunidade que é muito importante também para a Universidade de Coimbra, para a Associação Académica de Coimbra, e que esta sim necessita de muito mais apoio, que são os estudantes que vêm das comunidades CPLP, dos PALOP. De facto, nós estamos a falar, por exemplo, e muitas das vezes, de estudantes que chegam, por exemplo, da Guiné-Bissau, e que chegam a Portugal muitas das vezes desamparados, sem conseguir falar a própria língua, e que vêm em procura e na busca de melhores condições de vida, de um investimento na sua educação, e que muitas das vezes, se não tiverem apoios sociais, se não tiverem camas que sejam adjudicadas por parte do Serviço de Ação Social, nós podíamos estar a falar de verdadeiras situações de exploração a acontecerem com estes mesmos estudantes. E, portanto, aqui, sem sombra de dúvida e sem sombra para dúvidas, que o investimento na ação social é um investimento também na garantia de que estes estudantes não só têm uma cama, têm alimentação, mas também têm a sua própria sobrevivência garantida, porque muitas das vezes vêm em busca de melhores condições de vida e o que encontram não é de toda essa realidade, ou é porque há propaganda mal feita por parte nos seus países, por parte de gente interesseira e de gente que os engana, ou porque de facto quando chegam cá estão totalmente desamparados e sem qualquer tipo de ajuda, mas isto são realidades que de facto são dramáticas, que acontecem, mas que felizmente em Coimbra, graças aos nossos serviços de ação social, existem vários programas que permitem apoiar estes estudantes. O Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra tem, por exemplo, o programa PASEP, que colocam estudantes a trabalhar na Universidade de Coimbra, a fazer pequenos turnos, e estes estudantes não recebem diretamente dinheiro, mas recebem um abate na alimentação, na propina, no alojamento, e portanto conseguem juntar o útil ao agradável e colocar estudantes trabalhadores, entre aspas, a receberem apoios sociais diretos por parte do Serviço de Ação Social e, em troca, o Serviço de Ação Social conseguem receber a prestação de serviços por parte destes mesmos estudantes, nunca comprometendo a atividade letiva dos mesmos. Em paralelo, a Associação Académica de Coimbra já desenvolveu o ano passado, e este ano foi o primeiro ano em execução, o primeiro fundo em Portugal que permite apoiar, em termos de ação social, um estudante internacional, de uma forma quase semi-direta. Estes estudantes que muitas das vezes chegam dos PALOP, comunidade CPLP, e que estão muito desamparados e que necessitam de algum tipo de apoio em situações de emergência, a Associação Académica de Coimbra pegou nos lucros que vêm de uma das noites da Queima das Fitas de Coimbra, adjudicou-os a um fundo solidário e atribuiu bolsas a vários estudantes. Posso dizer que foram mais de 2 dezenas de estudantes, de mais de uma dezena de nacionalidades, e tivemos mais de 2 dezenas de nacionalidades a serem candidatas, e portanto estamos aqui orgulhosamente a atribuir as primeiras bolsas em Portugal a estudantes internacionais, neste caso em situações de emergência comprovadas, mas que esperemos e temos a expectativa de a longo prazo conseguir reforçar ainda mais o fundo. No primeiro ano foram 20 mil euros, neste segundo ambicionamos 40 mil, esperamos que o fundo possa continuar a crescer, para que depois consigamos naturalmente atribuir mais bolsas a estudantes necessários, que estão em situações de vulnerabilidade e que precisam verdadeiramente deste tipo de apoios. Muito bem, saúde essa vossa iniciativa. Enfim, aqui falo mais como presidente do MIL. Nós já em devido tempo, e sem pôr em causa o programa Erasmus, que nos parece muito meritório, mas nós no MIL defendemos um programa Erasmus à escala lusófona, ou seja, promover o intercâmbio de estudantes entre os países de língua oficial portuguesa, naturalmente devidamente enquadrados e devidamente apoiados. Isso notoriamente seria algo que tem que ser feito. Mas já agora, aproveitando a deixa, e com a permissão dos nossos coordenadores daqui do grupo, eu gostaria de ouvir o Cídio Lopes de Almeida,
nos está a acompanhar a partir do Brasil. Enfim, o Brasil é um país muito diferente de Portugal, desde logo pelo tamanho, mas, Cídio, esta questão das residências para a comunidade estudantil, como é que se vive no Brasil? Eu imagino que o Brasil é um país tão diferente e tão heterogéneo, tão mais heterogéneo do que Portugal, que essa questão não se ponha nos mesmos termos. Mas como é que tu, a partir de Minas Gerais, acompanhas a situação e se há algum paralelo com o que se passa no Brasil? Boa noite a todos. Obrigado, Renato, Epifânio. É, eu vou também perguntar um ponto para o Renato Daniel sobre comparações aí no próprio contexto europeu. Aqui no Brasil, apesar de estar nesse momento no estado de Minas Gerais, eu tenho uma vivência nos últimos quase 20 anos em São Paulo, capital, e moro em Minas Gerais, mas é relativamente próxima a São Paulo e minha vida se desenvolve mais em São Paulo. Na USP, tem a residência universitária, que infelizmente passa por um processo de precarização da qualidade do prédio, da moradia. Então, a tendência é que vá para lá apenas os alunos mais pobres. Isso quer dizer, aqui no Brasil, ciências humanas, ciências sociais, nós somos os pobres. Então, as condições assim, de moradia desse prédio na USP em causa são muito precárias. Eu já conheci outras moradias universitárias, nomeadamente em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, que eram de boa qualidade, mas não conseguiria aqui dar um panorama sobre, no geral, aqui no Brasil. Nós temos umas ideias um pouco diferentes da educação universitária, né? A educação universitária aqui no Brasil, ela é gratuita nas universidades federais e algumas estaduais. Concebe-se que é um papel do governo federal ofertar a educação superior gratuita. Nós temos instituições já com quase 70 anos que é pública e que financia a pesquisa, como a CAPES, é a maior, e depois temos menores nos estados. Eu sou bolsista de doutorado de uma dessas, estadual. Então, nós temos um conceito de políticas públicas que inclui que o Estado assume este investimento. Mas nós somos muito diversos. Você falou né, nós chamamos de mensalidade, né? Propina para nós é um processo ilegal de suborno, né? A gente sempre ri da expressão. Mas se eu pego São Paulo e Rio de Janeiro, e provavelmente Brasília, no setor privado, a propina é mais do que o dobro de 7 mil euros. Eu fiz aqui uma conta rápida, só para você ter uma ideia, bem mais em São Paulo. A Pontifícia Universidade Católica é o dobro, e outras menores é mais do que o dobro do que esse valor. Semestral. Esse 7 mil euros por semestre que você tinha dito, seria aqui no Brasil 14 mil euros anuais. Eu estava a falar 7 mil ano. Pois é, então aqui seria 14, Ainda com mais. certeza. Então, assim, é muito mais nas universidades privadas de excelência, que existem algumas no Brasil, a propina será muito maior do que essa, só a propina da universidade, sem falar os custos de moradia dos estudantes, né? Então, assim, é muito diverso o Brasil, ele tem muitas coisas, e tem um outro problema na análise do Brasil, se a gente olha de fora, nós temos um dos maiores sistemas federais de universidades do mundo. No entanto, quando a gente faz a proporção com a população brasileira, isso é pouca coisa. É muito pouco. Então, nós temos uma desigualdade de acesso desse ensino superior de qualidade grande. Então, assim, o Brasil tem muito isso. A CAPES, como agência financiadora de pesquisa no Brasil, tem um volume financeiro gigantesco. Mas quando nós distribuímos para a demanda do Brasil, ela per capita, ela acaba atendendo muito poucas pessoas. Uma média, por exemplo, de mestres aqui no Brasil, em comparação ao OCDE, aqui no Brasil nós temos 0,016% de pessoas com mestrado entre 25 e 60 anos. Esta média na OCDE é de 12%, se não me engano. E doutores é muito menos ainda, inclusive.
Então, é um país de contrastes que tem coisas interessantes. Eventualmente, se a gente conhece a experiência em São João del Rei, onde tem a Universidade Federal, ali tem moradia estudantil, o governo não só fornece a moradia, mas franqueia ao estudante uma bolsa em dinheiro mensal. Tem o restaurante universitário, que é um valor subvencionado, portanto, com a bolsa, que é muito pouco, você consegue morar, se alimentar, estudar e ter uma pequena vida social, né? Se tomar uma dose de bebida alcoólica lá em São João, que é muito comum isso. Então, a gente tem isso. Se você olha e faz esse recorte, você vai, no caso de São João del Rei, vai ser bem positivo. Mas aí, quando a gente faz a geral, é que fica complicado. A pergunta, e eu encerro, é se nesta comparação da questão imobiliária em Lisboa, se vocês já observaram outras cidades. Na Europa, por exemplo, Berlim, que o Estado atuou de modo muito ativo para frear a subida dos arrendamentos, né? Chama de aluguel. Se você conhece, se você já viu comparação e o que é que nesses outros teria de positivo, no caso de Berlim, eu me lembro de alguma coisa assim, no caso foi na cidade como um todo, não só focado na questão de estudantes. Eu tive em Berlim, eu achei os aluguéis os arrendamentos muito baratos em comparação a Paris, por exemplo. Se você conhece uma experiência desse tipo, e como que foi a atuação para frear esse tipo de especulação que vai acontecer em qualquer lugar do mundo se o Estado não intervir. Devolvo a palavra e obrigado pela atenção. Cídio, muito obrigado pela pergunta e um grande abraço Eu para também, Minas Gerais e para São Paulo. Celeste ia falar também? sim, já agora, se me permite, Com certeza, Ok, Celeste, claro que com sim. certeza. gostei da sua apresentação, foi interessante e tenho algumas questões. Por exemplo, tem a ideia da percentagem de desistências dos jovens ao ensino superior por causa da habitação, por razões da habitação? Gostava de saber. Porque no estrangeiro, hoje, sobretudo no estrangeiro, a maior parte dos estudantes, enfim, conseguem subsidiar, entre aspas, a sua habitação com emprego suplementar. Trabalham à noite nos bares e em várias atividades e, portanto, conseguem financiar o seu próprio alojamento. O que é que me diz relativamente a essa situação de desistência do aluno, do jovem que depois não tem habitação e não procura uma solução para se autofinanciar? Muito bem, Celeste. Então, Renato Daniel, por favor. Claro, sim, bom, eu vou tentar responder só muito rapidamente à questão do Cídio e depois também da Celeste. E Cídio, estava-lhe a mandar um abraço por um motivo, que é a Universidade de Coimbra tem imensas parcerias com várias universidades brasileiras e de facto é-nos uma comunidade que nos é muito querida. Eu também tive agora a sorte de estar muito recentemente no Rio de Janeiro. De facto é um país fantástico e, portanto, um grande abraço para todos os estudantes daí. Deixando a nota de que, efetivamente, aí vocês têm uma coisa muito boa, que é não podem, no ensino superior público, falar da inexistência de propinas. Nós em Portugal não temos essa questão. A Associação Académica de Coimbra é provavelmente das poucas ainda instituições, associações académicas que defendem que o ensino superior deve ser universal e gratuito. Nós estamos a falar de Portugal sendo o terceiro país da União Europeia que menos investe em termos de orçamento de Estado no ensino superior. Ou seja, há um caminho que ainda tem de ser percorrido para percebermos que nós podemos fazer esta dotação orçamental através do orçamento de Estado público e que não é necessário deixarmos a cair para regimes fundacionais, em que muitas das vezes estamos adjudicados ao interesse das empresas, que cada vez mais, no mundo cada vez mais tecnológico, acaba por ter muita força e muito interesse em entrar nas universidades. Falamos da questão da inteligência artificial e tantas outras, e portanto eu creio que, apesar de ser um longo caminho que ainda temos de percorrer, que em Portugal ainda não temos essa capacidade que no Brasil é capaz de se ter tida, de conseguirmos abrir as portas ao conhecimento e às instituições do ensino superior.
temos o mesmo flagelo no que diz respeito às universidades privadas, que em Portugal também são igualmente muito caras e que de facto são muito difíceis de serem acessíveis para os estudantes. E portanto é o fruto, se calhar no Brasil, de um investimento público muito forte no ensino superior, faz com que haja uma disparidade muito grande, se calhar no ensino superior privado, e que por inerência acaba por, não digo que canalizar os fundos para a redução da propina, como é que é a mensalidade, não é? A questão da mensalidade, e que depois acabam por, se calhar, não ter uma dotação orçamental para requalificar tanto os edifícios, tanto as residências, até porque estamos a falar de um país em que numa cidade tem quase tantos habitantes como Portugal inteiro, não é? Portanto, o desafio acredito que ainda seja maior, principalmente com tanta realidade, com tanto estudante e com tanta diversidade como o Brasil. E isto vai-me levar depois também aqui uma resposta um bocadinho direta à questão que a Celeste fez. Também aproveito para lhe dar um beijinho. É que de facto tinha aqui um tópico muito importante, que é a questão do abandono escolar. E há que separar aqui o abandono escolar em duas questões: o ensino superior politécnico e o ensino superior universitário. Se formos olhar para o ensino superior politécnico, o abandono escolar no último ano subiu. Se formos olhar para o ensino superior universitário, o abandono escolar reduziu, ainda que tenha sido muito pouco. Acho que reduziu de 9,5% para 9,4%, salvo erro. Eu penso que foi de 9,9%, penso eu, para 9,4%. Foi qualquer coisa assim. Portanto, reduziu uma percentagem de 0,5%. É pouco, mas mostra que claramente estes investimentos que muitas das vezes fazem na ação social, e como as universidades olham para a ação social, têm os seus frutos. Eu não tenho dúvidas nenhumas, é que destes 9,4% que abandonaram o ensino superior, tenho a certeza que 3, 4% destes abandonos se foram derivados ao preço da habitação, sem sombra de dúvida, ou por não conseguirem ter cama numa residência universitária, ou por se verem privados de algum tipo de bolsas ou algo do género que não lhes tenha permitido permanecer no ensino superior. Mas de facto, a taxa de abandono escolar em Portugal não é baixa, não é alta, mas de facto mostra que claramente quando investimos mais em ação social, esta taxa reduziu-se, e principalmente nas universidades mostra que claramente o caminho que está a ser feito é um caminho correto. Portanto, ainda que haja um caminho longo a percorrer no que diz respeito ao mercado de habitação estudantil, esse caminho está a ser feito, irá demorar até que haja um reforço na oferta pública de habitação. Acho que vai ser muito difícil nós termos de facto um impacto verdadeiro nos preços das casas em Portugal. Portugal é o país mais caro da União Europeia por metro quadrado para a habitação. Portanto, acho que tudo isto acumulado são muitos obstáculos para conseguirmos baixar tão rapidamente o preço de algo que está tão caro. Muito bem. Não sei se há mais alguma pergunta a fazer ao Renato, por parte dos participantes nesta sessão. Eu aproveitaria então para fazer uma que tem a ver com uma questão que foi levantada no início da conversa, que tem a ver com as recentes manifestações estudantis pelo problema da habitação em Madrid. Estudantis não, foram manifestações que extravasaram o meio estudantil, mas sobretudo manifestações organizadas por associações de jovens, alguns sindicatos à mistura, eventualmente. Se esse tipo de protesto, digamos mais inorgânico, é uma solução que as próprias associações de estudantes em Portugal podem apadrinhar, digamos assim. A Associação Académica de Coimbra tem pergaminhos, mas já desenvolveu formas de luta, também algumas mais radicais até no período do Estado Novo. Se é uma ação de protesto desta natureza, com algumas ameaças que ficaram no ar, nomeadamente se a solução não for resolvida, o não pagamento de rendas, se esse tipo de formas de protesto conduz a alguma solução, ou se são apenas ações meramente panfletárias, que não desembocam em soluções estruturadas, já que o problema não se vai resolver naturalmente a curto ou a médio prazo. Só para sublinhar a pergunta do Carlos, que parece muito pertinente. Eu fiz referência a isso, de recentes manifestações, e eu vi essa reportagem, já não sei em canal, mas sublinhar que eram sobretudo jovens que estavam presentes na manifestação e davam conta de experiências comunitárias, ou seja, eu lembro-me que até a pessoa que ameaçou de não pagamento de renda dizia que partilhavam andar rapariga, com, sim, uma jovem. partilhavam andar com outros 3 ou 4 casais, e portanto, aliás, também era um período interessante, não é? Até do plano sociológico,
se em Coimbra há esse tipo de experiências mais comunitárias de residência. Ora bem, se calhar aqui há duas ou três coisas que eu posso responder. A primeira, respondendo já à pergunta do Renato também, é que nós em Coimbra temos de facto uma experiência social de habitação, que não se chama experiência social, chamam-se repúblicas. As repúblicas de Coimbra são verdadeiros exemplos sociais de habitação, mais barata, e que de facto têm uma realidade totalmente diferente da realidade de uma casa partilhada. Ali não se partilham apenas um espaço, partilha-se uma cultura, partilha-se uma vivência, partilha-se uma rotina, partilha-se o dia a dia. E, portanto, a realidade de Coimbra tem este tesouro, esta riqueza associada, que é a realidade das repúblicas, que também necessitam cada vez mais de apoio. Muitas das vezes são ameaçadas pelo próprio alojamento local. Há muitas repúblicas que se veem muitas das vezes na escolha ou de serem despejadas ou de comprarem os próprios imóveis onde habitam há muitos anos e que muitas das vezes são vendidos a valores absolutamente pornográficos para qualquer comunidade estudantil conseguir adquirir. E, portanto, a experiência social existe na cidade de Coimbra, chamam-se repúblicas universitárias e, de facto, são um tesouro para a nossa cidade e para a nossa cultura cá em Coimbra. Até porque essas repúblicas que eu conheço, algumas delas, estão muito bem localizadas enfim, no As plano repúblicas de Coimbra são históricas. São É Exatamente. verdade. E estão bem localizadas, enfim, são apetitosas para o alojamento local e para interesses imobiliários, obviamente. Eu teria adorado ir estudar para Coimbra só por causa da história das repúblicas. Ficar instalada numa república. De facto, são espaços culturais muito Muito diferentes e com realidades muito próprias. Isto vai meter também aqui à resposta que também tenho aqui para o Carlos, que é de facto a forma como se protesta muitas das vezes para a resolução de algum tipo de problemas. Eu acredito cada vez mais que a manifestação é, sem sombra de dúvida, um modelo muito importante de luta e de reivindicação estudantil, mas acho que muitas das vezes há formas e formas de se conduzir esse tipo de reivindicações. Nós, por exemplo, tivemos muito recentemente uma vitória política muito forte por parte da Associação Académica de Coimbra, foi face ao descongelamento das propinas. O atual Ministro da Educação levantou a possibilidade de se descongelarem as propinas, o que acho que para um estudante que está todos os dias a ser bombardeado com notícias, ou que sobem os preços da habitação, ou que sobem os preços da alimentação, ou que o custo de vida está a aumentar, ser bombardeado com um possível descongelamento das propinas na altura em que estamos, acho muito preocupante e, de facto, a Associação Académica de Coimbra posicionou-se de imediato, fez uma carta aberta, teve várias reuniões e disse que, naturalmente, se essa medida fosse para a frente, iriam ser tomadas medidas na cidade de Coimbra, na Academia de Coimbra, e posteriormente tenho a certeza que outras academias do país iriam ter o mesmo posicionamento, que não iriam ser de todo agradáveis, e este tipo de pressão, este tipo de posicionamento estudantil, aqui não digo só da Associação Académica de Coimbra, digo dos estudantes, foi muito claro, fez com que neste Orçamento de Estado, esta questão de que tanto se falou do possível descongelamento das propinas, não avançou. Houve um retrocesso por parte do Ministério e, de facto, já não vai haver este ano descongelado das propinas. E, portanto, é histórico que a Associação Académica de Coimbra tem esta capacidade de intervir. Nós fizemos uma reivindicação muito curiosa este mandato face à habitação. Construímos um monopólio gigante de 15 metros com o preço da habitação por distrito do nosso país, com 20 distritos, um monopólio muito grande, muito interessante e que de facto convidámos os estudantes a tentarem, com o rendimento do agregado familiar médio, darem uma volta ao tabuleiro e verem que de facto é impossível jogarem um monopólio universitário, que de facto é um verdadeiro jogo de azar, porque naquele jogo a única situação, a analogia era esta, o único que ganhava alguma coisa naquele jogo eram de facto os senhorios e que de facto era um jogo em que os estudantes sempre que jogavam estavam a perder. E portanto a forma como reivindicamos tem sempre um cariz satírico na Academia de Coimbra, tem naturalmente o cariz histórico da manifestação que já estamos acostumados, mas cada vez mais também é preciso que esta criatividade e esta irreverência estudantil não se foque apenas na manifestação, que é um mecanismo absolutamente fundamental de reivindicação. Fizemos-la no Dia Nacional do Estudante, no dia 23 de março, faremos-la sempre que for necessário, mas até lá temos ainda um longo caminho de trilhagem política, de grandes batalhas, de vários mecanismos que temos de atuação e, portanto, nós usamos-los todos, não apenas a manifestação, usamos as cartas, todos os mecanismos que temos ao nosso dispor para tentar fazer com que a nossa voz seja verdadeiramente ouvida junto dos nossos governantes. Muito bem, Renato, Daniel, penso que não haverá mais perguntas. Vamos então encerrar esta. Por minha parte não, já estamos a aproximar-nos das 11 horas.
Muito bem. Correto? Vamos. Muito bem. Então agradecemos muito ao Renato Daniel pela sua presença e contributo para este debate público, para esta reflexão conjunta. A PASC tem esse desidrato, esse objetivo, não é? Promover reflexão qualificada sobre questões que dizem respeito a toda a sociedade civil, e a questão da habitação em geral e muito em particular da habitação no que toca à comunidade estudantil. Sabemos que é um problema que é muito relevante, e por isso é capaz que promoveu este debate. Agradecemos muito ao Carlos Magalhães e ao Rui Martins, coordenadores deste grupo de trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. E vamos então encerrar a sessão. Vamos depois colocar o vídeo nas nossas plataformas e vamos também fazer um convite formal para que a Associação Académica de Coimbra ingresse na PASC. Como há pouco falávamos, antes de darmos início à gravação, a PASC padece naturalmente, é um espelho do país e padece de alguns problemas que Portugal tem. Estar demasiado centralizado em Lisboa, particularmente. Nós temos feito um esforço, nos últimos 2 anos tem sido muito significativo e muito visível, de procurar descentralizar a PASC, estendê-la a todo o continente, e ilhas, nomeadamente no interior, sul e norte. Coimbra ainda não está suficientemente, e eu diria devidamente, representada na PASC, até pela relevância histórica que tem Coimbra, não apenas no plano académico, e portanto, se a Associação Académica de Coimbra ingressar na PASC, obviamente que seria muito bem-vinda, e até porque seria naturalmente a representante da PASC, desta plataforma de associações da sociedade civil, nessa cidade, enfim, que todos nós muito valorizamos e que eu pessoalmente muito aprecio, por todas as razões, também no plano académico. Então, reiterando os nossos agradecimentos ao Renato Daniel, vamos então finalizar a sessão.